O problema é aqui embaixo.
sair lá. Vou ver, eu não vou lá não, eu não tenho nada. Falar o que é lá? Fazer o que é lá? Né? Era na área da psicologia. Pois é, pensando na saúde integrada, como saúde mente, corpo e alma, a saúde integrada vai fazer que, assim como é o corpo da gente, a saúde ela vai ser como um todo. Vou dar um exemplo para vocês terem ideia que costuma acontecer. Infelizmente, né, acontece quando a gente tem algum familiar que vai ter algum transtorno grave, quando eu já tenho preparado uma situação dessa. A pessoa que por exemplo, tem um diagnóstico de esquizofrenia, ela faz tratamento, aqui em Fabriciano chama, no princípio, um casal, mas em toda cidade vai ter o CAPS 2, que é um centro de atendimento, tá? Justamente para essas pessoas que têm transtornos graves ou são físicos, ok? E esse atendimento, gente, o médico, ele vai atender aquilo que é vamos dizer, o que é sintoma do paciente. Então, ele vai atender o que aquilo aparece no fenômeno ali. Mas vamos pensar, isso já aconteceu comigo, tá? Eu vou acompanhar uma pessoa desse jeito. Eu estava acompanhando uma pessoa e essa pessoa me achou que ele estava com dor na barriga. Se ele está com dor na barriga, ele vai aonde? Oi? Vai aonde? Não, mas falou certo, né? estudar psicologia, eu entendo um pouco o que você fala.
os estudos eram muito assim, partes, quando eu falo, mente, corpo e alma, era exatamente isso as pesquisas. Vamos pesquisar a mente para entender se era um fenômeno que ocorreu, a gente precisava entender por que esse fenômeno, né? Por exemplo, na neurociência, na neuropsicologia, a gente estuda o cérebro, né? Mas eu, por exemplo, sou apaixonada por cérebro. Por quê? Como que é perfeito, né? Uma perfeição, cada sentido que nós temos. Mas ele é centralizado só? Não. Ele é um todo. É um todo. E vai ligar com as emoções. Então, hoje eu assisto assim, assistindo no mercado, um serial killer, e eles queriam que a família liberasse o estudo do cérebro do filho, né? Dessa pessoa que é um serial killer. E que vai para uma cerimônia. Vamos considerar o estudo. Então, vocês veem como que é tão pensado essa questão de estudar mente, corpo e alma. E a alma, muitas das vezes, ela é colocada naquilo que não tem resposta, naquilo que não tem resultados, né? Cientificamente. Então, muitas pessoas também, quando falam de transtorno mental, sofreram esses transtornos, tratamentos tipo logoterapia, por exemplo, que era fazer que incluíam por causa de epilepsia, convulsões. Tinha coisas que não era questão de escrever convulsões, epilepsia. E nós ainda continuamos pesquisando sobre isso. Hoje a gente fazemos aí uma pesquisa na questão do canabidiol, quer dizer, a maconha, né, assim, a maconha para isso, porque os pais não instituem as convulsões, cientificamente é comprovado. E eu estou falando, gente, quando eu falo de convulsões, não é característica não, é convulsões que acontecem por segundos ou minutos, é uma atrás da outra. E esses pais sofrem muito com essas condições e começam a beber. Muitos casos começam a beber. Então, existe isso. E aí, o que são, então, o corpo, vamos lá. A saúde integrada, como eu falei com vocês, ela não é uma consequência. Mas quando chega vou falar na minha área, na psicologia. Quando as perguntas que a gente faz, como vocês sabem, a gente estuda o que a pessoa faz de tudo. O que não está bem? Aí a pessoa fala assim, não está bem, por exemplo, o meu trabalho. Ou seja, isso é resultado que não está bem, mas às vezes a pessoa não tem nada a ver com a sua saúde. Aí tem uma pergunta, você dorme bem? Por exemplo, outra pessoa que se dorme bem. Eu quero saber se dorme bem. Você dorme bem? Sobre o que eu como também. Tá? Outra pessoa, sabe dorme bem? Você dorme bem. É uma pergunta que às vezes os médicos não fazem. Isso é o que tem a ver com o todo. Geralmente os médicos não fazem essa pergunta. E quando eles encaminham para a nossa psicologia, a gente vai ver essa pergunta, você dorme bem? O que é dormir bem? Eu durmo dia, eu deito e acordo no outro dia, do jeito que eu deitei, eu acordo. Beleza. Mas como você acorda? Acordo muito cansado. Como que é para pegar o sono? No início eu viro com água, viro louco, eu gasto muito tempo para pegar o sono. Ou, Chico, eu durmo, mas assim, eu fico muito no sono durante a noite. Várias vezes eu acordo durante a noite. Ou, eu durmo, mas eu durmo tanto que se eu pudesse, se deixar eu ir no dia. Isso não é um sono, um bom sono. Isso não é dormir bem. Nós vamos ter hiposonia. Nós vamos ter também sono. Nós vamos ter o sono. Só para vocês terem ideia, ele é crucial para a nossa saúde
Feriado. Assim também a gente não diz que a gente não dormir. Pessoas que falam assim, fiquei 3 noites sem dormir. Ela pode sim, gente, ter aproximação. Porque a comunidade, porque o voto ele aumenta. Recebe isso outro dia. A pessoa está assim, nossa, eu estou nervosa, eu não sei por quê. E às vezes é o quê? Dormir mal à noite. Às vezes a alimentação não está boa, alimentando mal. E aí o nosso cérebro gosta de rotina. Não sei se você sabe, o nosso cérebro gosta de rotina. Pensa na criança. É tão engraçado, a gente fala de rotina com as crianças, mas a gente não dá exemplo de rotina com as crianças. Eu adoro dar a criança como exemplo, porque a gente fala muito das crianças na hora de se ver fazendo, exemplo quebrar regras. A gente quer que a criança não pode quebrar regras, tem que ser obediente. A primeira coisa que a gente faz para a criança é faça o sinal para a igreja. É uma regra já. E faz a você quebrando regras. Recebeu um troco, em vez de você devolver o troco errado, o que você faz? Achou dinheiro na rua? Então você está quebrando regras. E quando vai achar dinheiro na rua, o bolso de quem caiu. E a gente está quebrando regras e está exigindo para você seguir regras. Então, quando eu falo do biológico, tem coisa que a gente quer para o corpo. Dormir bem, alimentação saudável e rotina. Rotina, o cérebro da gente, ele gosta de rotina. Horário para acordar, horário para dormir, horário para almoçar, para quem janta, são rotinas. E aí, falando em rotina, vamos pensar com o pessoal lá na roça, antigamente, lá atrás. Naquela época, até a televisão era difícil ter. Como é que as pessoas se organizavam para dormir? Assim que o sol, a pessoa já entende que estava na hora de dormir. Como estamos hoje? O sol vai embora, vem as novelas, vem a janta, vem o celular. Gente, o celular é o top, né? Porque eu acredito que se eu deitar para dormir, pegar o celular e vou dormir rápido. Engano, porque o seu cérebro está em atividade. Então, ele não sei, até primeiro que você está mandando informações e que ele precisa trabalhar. Ele precisa trabalhar. Então, para ter um bom sono, a gente fala de quê? Da gente trabalhar, preparar o sono, né? Isso chama higienização do sono. Preparar para isso. Outro dia uma pessoa falou bacana. Você não vai até o seu sono. O sono vem até você. Você que tem que esperar por ele. Então, como isso acontece? Vai diminuir as luzes. Vai diminuir as luzes. Você coloca o celular distante. Sabe? Alguma coisa que eu sempre falo com pacientes que têm dificuldade de dormir. Deixe o celular distante para você não correr de pegar o celular para olhar. Deixe ele distante do sono. No final, você não vai ouvir também. Mas eu não estou. Para que tem esse sono que perde, deixar para emendando, quando vai saúde integral, nós vamos precisar dos médicos, dos clínicos, para fazer essa avaliação, que é exames de rotina. Né? É ele que vai dizer se tem mais alguma coisa no seu biológico, né? Que está alterando o seu funcionamento. Ele vai dizer assim, olha, por causa disso nós vamos ter que fazer um tratamento nessa área. Mas nenhum tratamento que o médico faz, por exemplo, transtorno é para ninguém. Então, transtorno de ansiedade, a pessoa fala de ansiedade, às vezes não tem nem a
já pode procurar, sim. Eu sempre falo que o psicólogo é desenvolvimento, ele pode orientar para onde você vai. A gente fala que a gente como se fosse uma bússola na vida da pessoa para orientar. Para dizer, olha, nesse caso, vai para este caminho para procurar o médico. Ou não, pode tentar trabalhar essa questão. Então, ele também vou chamar o pastor do luto prolongado. Ele não é depressão, ele é só para trabalhar a questão do luto. Essa questão que eu estou falando, gente, eu estou dando exemplo para vocês, são casos que as pessoas vão procurar ajuda e vão para a medicação. E hoje, esqueci o nome, é uma coisa muito importante, o número de pessoas que estão hoje fazendo uso de medicação está cada vez aumentando. E isso é porque eu estou falando, não, isso é uma preocupação geral das equipes de saúde, principalmente dos médicos, porque os médicos eles não prescrevem essas medicações para a vida inteira, eles prescrevem para tratamento. Mas o que acontece? A gente começa usando, vai fazendo um remédio, e de repente a gente volta no médico e está usando. E todo tratamento a gente depois chega uma parte que é do desmame. E eu cito isso, gente, porque cada caso é um caso, tá? Nem todo caso a gente pode generalizar. Mas, como o número está aumentando cada vez mais, e hoje as crianças também estão fazendo uso de medicamentos, principalmente medicamentos controlados, a gente tem que ter esse cuidado. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o médico que faz, alguns médicos vão dizer assim, vou te passar esse medicamento, mas eu quero que você procure psicólogo. Eu quero que você procure a terapia. A pessoa faz diabetes, o médico não procura. Não procura. Por vários motivos não procura. Todo tratamento tem que ser conjunto com a medicação. Lembra que eu falei que com o corpo, eu vou entrar nas outras terapias, mas tem que ser conjunto. Vou dar um exemplo das situações de ansiedade. Ou situação depressiva. O tratamento é de 12 meses. 12 meses. O médico faz um tratamento claro, ele vai fazer uma anamnese, vai estudar, vai o histórico da pessoa, e ele coloca assim, ó, vamos fazer o tratamento de 12 meses. Aquele tratamento de 12 meses ele vai avaliar a idade da pessoa também. Aí vamos pensar que essa pessoa está fazendo o tratamento direitinho. Com 6 meses, a pessoa viu uma melhora. Não, eu estou bem. Então, as pessoas em volta, né? Se você está bem, o que ela faz? Ela acha, não, esse medicamento eu já estou